Olá, sou Gustavo Gontijo, sou ortopedista, cirurgião de joelho. Estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas sobre a artrose de joelho. Veja tudo isso e muito mais comigo no Santa Clara Responde de agosto. A artrose é uma doença que acomete as articulações do corpo, gerando um desgaste das cartilagens dessa articulação. Uma articulação como, por exemplo, o joelho, tem superfícies de cartilagem extremamente lisas que escorregam umas sobre as outras. A perda dessa cartilagem, o desgaste dessa cartilagem até chegar numa superfície óssea é considerado como uma artrose. Os sintomas da artrose de joelho são inicialmente dores principalmente durante as atividades e logo após as atividades. Com o avançar da doença, essas dores podem acontecer até em repouso. Outros sintomas, como inchaço da articulação, perda do movimento, podem ocorrer. Na doença bem avançada, as pessoas podem até ter as pernas mudando o eixo, ficando tortas, às vezes em alicate ou em X, como parte desses sintomas. A população mais atingida pela artrose de joelho são os idosos, porque a artrose ela é uma doença basicamente degenerativa progressiva. Agora, isso não quer dizer que os jovens também não possam ter artrose. Em casos de lesões graves, como fraturas, lesões ligamentares, ou mesmo decorrentes de alguma outra doença que pode predispor à lesão da cartilagem, pode ocorrer artrose também na população jovem. O fator mais comum de causa de artrose é o envelhecimento, o uso da articulação. Isso a gente geralmente chama de artrose primária. Agora existem também as artroses secundárias, que são decorrentes a outros problemas de saúde que acometeram aquela articulação e que vão gerar uma artrose, usualmente antes da idade avançada. Por exemplo, lesões de ligamentos, fraturas prévias, doenças reumatológicas podem gerar um cometimento, um desgaste da cartilagem mais cedo do que na fase idosa. O sobrepeso não é o único fator causador nem de piora da artrose, mas a carga excessiva em cima das articulações do joelho por muito tempo pode predispor ao aparecimento de artrose em pessoas susceptíveis e pode acelerar esse processo se a pessoa já tem alguma lesão de cartilagem inicial. O diagnóstico da artrose ele vai ser feito inicialmente com a nossa história e exame físico, que dão pistas desse diagnóstico para a gente, e a confirmação da maioria dos diagnósticos é feita com radiografias simples, radiografias feitas em pé, em várias posições. Em casos iniciais ou casos atípicos, a gente precisa da ajuda da ressonância magnética para fazer o diagnóstico. Nas fases iniciais da artrose, a gente adota o dito tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico da artrose. Esse tratamento inclui inicialmente o controle da dor e a readequação de peso e musculatura do paciente. Para isso a gente começa com a fisioterapia, com o passar do controle da dor esse paciente pode evoluir para uma atividade física de baixo impacto, bem orientada. Junto a isso, nós abrimos mão de medicações que são chamadas de medicações condroprotetoras, como as glicosaminas, os colágenos, e também temos como opção terapêutica a viscosuplementação, que é a infiltração de uma medicação dentro da articulação que funciona como um lubrificante e dá uma sensação de melhora momentânea. Com o avançar da doença, esse tratamento conservador vai cada vez funcionando menos e o paciente se torna progressivamente incapacitado. Essa é a hora de se pensar no tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico inclui desde cirurgias chamadas osteotomias, que são cirurgias para alinhamento dos membros, até as artroplastias, que são as próteses articulares. Podem existir complicações nas cirurgias para artrose, principalmente porque a maioria dos pacientes que são submetidos a cirurgias para artrose são pacientes idosos.
Então, é uma cirurgia que nós temos que ter um cuidado redobrado em indicá-la e no acompanhamento pré e pós-operatório desses pacientes. A complicação mais temida das cirurgias para artrose são as infecções, que popularmente são conhecidas como rejeições, porque as cirurgias de artrose incluem a colocação de implantes ortopédicos. E esses implantes, quando infectados, são de muito difícil tratamento. Mas, felizmente, é uma minoria os casos onde que se acontece complicações, principalmente infecções, nas cirurgias de tratamento da artrose. De certa forma, sim. A manutenção do peso corporal, a boa função muscular, realização de atividade física regular e mesmo em atividades um pouco mais intensas, o período de descanso pode ajudar a prevenir e a não causar ou mesmo não piorar essas doenças. No caso de ocorrências de problemas articulares, também procurar ajuda para se tratar desse problema articular pode prevenir e pode prevenir a evolução tão rápida dessa lesão e desse problema até se tornar, às vezes uma pequena lesão condral pode se tornar uma artrose quando não tratada. Pode e deve, porque a boa musculatura é fundamental no controle dos sintomas da artrose, mas tem que ser uma atividade física bem orientada para cada tipo de artrose. Não necessariamente. Pequenas lesões de cartilagem são muito comuns na população em geral e geralmente são assintomáticas. Outras causas de estalo podem acontecer na articulação do joelho, como lesões de menisco, plicas sinoviais. Uma coisa é fato, se estalou e teve dor associada, merece investigação. Num pensamento simplista, sim, considerando que se usa mais, gasta mais, é a maior exposição ao trauma do esportista. Mas eu não penso assim. Eu acho que o esportista tem mais consciência corporal, uma musculatura melhor, um peso mais adequado. Se compararmos isso aos 10 quilos a mais, que fica o dia inteiro em cima da articulação do joelho, eu penso que a realização do esporte é mais benéfica do que maléfica. E acredito que, em termos de proporção, eles vão estar bem parelhos. Artrose propriamente dita, não, mas crianças e adolescentes podem ter lesões de cartilagem ou doenças que causam lesões de cartilagem que podem predispor ou acelerar o processo de artrose na fase adulta. A artrose é uma doença degenerativa progressiva e, com o evoluir dos sintomas, ela pode gerar incapacidade no idoso. Esse idoso pode estar com a cabeça boa, o coração bom e os joelhos não ajudam, não levam ele aonde que ele quer. Isso é incapacidade. A artrose ainda é sem cura definitiva. Diríamos que não inventaram um remédio ou uma cirurgia que torne a cartilagem jovem de novo, mas é uma doença que tem controle nas fases iniciais, tem controle clínico, nas fases avançadas tem controle cirúrgico, tudo buscando uma melhora na qualidade de vida e a diminuição dos sintomas dessa artrose. Os anti-inflamatórios são medicações importantes no arsenal que nós temos no controle da dor, mas são medicações que podem ter efeitos colaterais, principalmente na população idosa. Podem ser usados, mas temos que ter muito cuidado com eles. Dor é um sinal de alerta. Se as manobras usuais para melhora daquela dor na sua articulação do joelho não forem suficientes para melhorar, procure o seu ortopedista. Pode ter alguma coisa errada no joelho e ele pode te ajudar. E aí, gostou? Curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. No próximo mês tem mais Santa Clara Responde para você.
Acesse o canal do Hospital Santa Clara no YouTube e acompanhe nossos médicos trazendo conteúdos confiáveis e tirando suas dúvidas sobre saúde. Todo mês um vídeo novo para você.